Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal de matemática. Dando continuidade ao assunto de função quadrática, iremos estudar hoje valor máximo e valor mínimo. Então vem comigo aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, nós podemos ver aqui que nós temos uma função. Diz o seguinte: determine o conjunto imagem da função definida por. Aqui está a função. E aqui eu já tirei o valor do A, do B e do C. Então, como ele quer o conjunto imagem, o que acontece? Primeiramente, você vai ter que encontrar o y vértice. É o que você vai precisar para você montar o conjunto imagem. Depois eu vou montar o gráfico, que é para você entender bem isso aí. Não é obrigatório montar o gráfico quando você vai responder esse tipo de questão, mas eu vou fazer para ficar bem claro para você. Então aqui eu tenho a fórmula do y vértice, tem a fórmula do delta. Já sei que o A vale 4, né? Já ensinei isso aqui para vocês em relação ao A, fica perto do x ao quadrado, o B perto do x, o C fica só. Então aqui tem A, B e o C. Vamos primeiro aqui achar o delta. Então o delta é igual a menos, no caso aqui 8, negativo, coloca entre parênteses, menos o A vale 4, o C também vale 4. Então, meu delta aqui vai dar 8 ao quadrado, vai dar 64, né? É menos, mas como o expoente é par, fica positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar também 64. E aqui você encontra o delta. Então, o delta deu zero. Então, vamos agora para achar o y vértice, né? Então, meu y vértice aqui é igual a menos zero, que é o delta, 4 vezes o valor do A, no caso é 4. Como o delta é zero, gente, o que você faz? Já pode botar direto aqui y igual a zero. Esse aqui vai ser o meu y vértice, certo? Então, já achei aqui o meu y vértice. Agora, o que eu tenho que fazer? Montar aqui a imagem, dar o conjunto solução. É muito simples. Então, aqui a imagem, ela vai ser a imagem da função. Você vai colocar o colchete, né? Fechado para a esquerda e aberto porque vai para mais infinito. Então, vai ser aberto aqui. Essa é a solução aqui. Okay? Outra maneira que você pode responder a imagem é colocar lá entre chaves. Então, vamos lá. Para você entender melhor, já respondemos, tá bom? Então, para você entender melhor ainda, vou fazer o gráfico, vou montar um gráfico para você ver aqui por que a imagem começa no zero e vai para o mais infinito. Tá bom? Então, vamos lá. Para isso, para montar o gráfico, eu preciso do caso do x vértice. Vou fazer bem aqui o x vértice. Vai ficar. X vértice é igual, lembra da fórmula? Menos b dividido por 2 vezes o valor do a. Vamos aqui. Substituindo aqui, meu y vértice vai dar p é menos, é o menos da fórmula, e o menos do número, não esqueça disso. 2 vezes o a, que é 4. Então, o meu x vértice vai dar menos com menos vai dar mais, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, meu x vértice vai dar 1. Vai dar 1 positivo. Pronto. Lembrando, mais uma vez, que você não precisa achar o x vértice quando ele tem imagem. Só para você entender aqui. Já deixei aqui preparado o gráfico aqui, vai ficar mais rápido. Então, olha só, o que você tem que entender aqui? Primeiro passo, meu y vértice é 0. O meu x vértice é 1. Então, o gráfico, o pico dela, o pico do gráfico, né, que é o vértice da parábola, vai passar aqui em cima do 1. Sempre que eu tenho um número, caso y 0, o x é 1, vai passar aqui em cima. O c, ele é importante, porque é por onde o gráfico vai passar. O A também é importante, que a boca vai ser para cima. E o B negativo, significa que o ramo decrescente vai tocar no eixo Y. Vou trazer aqui meu gráfico para cá. Vai ficar da seguinte forma. Este é meu gráfico. Aí o que acontece? Eu quero explicar para você por que, que a minha imagem começa no zero. Porque você percebe que o gráfico ele chegou no limite aqui. Ó.
Então, como a imagem tem a ver com y, então, meu limite aqui, nós chamamos de mínimo, tá? Esse é o mínimo que a parábola pode atingir. No caso, vai ser zero. Minha imagem está baseada no y. E aí, se você subir o gráfico, você vai para cima, vai para o positivo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que a minha imagem ela vai do zero para o mais infinito. Ok? Vou botar o mais aqui. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. É um exemplo prático, né? Isso. Aqui de cima. Então vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Em uma fábrica de sapatos, o custo Q, em reais, para produzir N sapatos, então já grava essa informação aqui, né? N sapatos, de couro pode ser calculado, aí eu tenho uma fórmula aqui, vou sacar aqui a minha fórmula, que ele deu, né? A minha função. Determine para qual quantidade de sapatos o custo de produção é mínimo. Qual é esse custo? Então vamos lá. Aqui ele quer custo mínimo e qual é esse custo, né? Então ele quer duas coisas aqui. Então, primeiramente, tenho que entender se ele quer o custo mínimo e se é uma função quadrática, eu tenho que achar meu x vértice e meu y vértice para mim poder montar, explicar essa situação. Então vamos lá. Então eu tenho que entender direitinho esse mínimo aqui, tá? Então, como eu tenho uma função quadrática, eu quero aqui, caso ele quer, né? Determine para qual quantidade de sapatos, ele quer a quantidade de sapatos aqui. O custo de produção é mínimo. Qual é esse custo? Ele quer saber a quantidade de sapato e o custo. Então, vamos lá. Então, eu preciso de quê aqui? A, B, C. Quem é o A? 0,8. Quem é o B? Menos 8. O C vale 30. Então, o que vai acontecer aqui? Para que você entenda, esse N aqui, ele está no lugar do X. Então, o N, ele está no lugar do X, então ele vai ser o meu X vértice, tá? E o Q está no lugar do Y. Então, ele vai ser o Y vértice, tá? Você tem que entender bem. Só como é que o senhor sabe? Olha aqui, ó, N ao quadrado. Não é X ao quadrado? Sempre a gente encontra? Então, a fórmula aqui é o seguinte. Caso N, ele falou claramente, né? É que N é a quantidade de sapatos, tá bem? Vamos lá. Então, a fórmula qual é? Menos B duas vezes o valor do A. Essa é a fórmula. Vamos aqui achar o meu x vértice. Caso é a quantidade de sapatos. Menos da fórmula, né? Duas vezes o valor do A. 0,8 A. Meu x vértice. Menos comentar mais. Multiplicando aqui vai dar 1,6. O meu x vértice aqui. Se você dividir 8 para 1,6, quanto é que vai dar? Dá 5. Passa aí na calculadora se tiver em dúvidas. Então, aqui eu tenho o meu x vértice. Pronto. Vértice. Agora eu vou encontrar o meu y vértice, né? Então, o meu y vértice é o que aqui, tá? É o que. A fórmula é essa. Menos delta 4 vezes A. Vou deixar aqui o vértice, né? E é o que? Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu tenho que achar aqui, no caso, delta, né? Isso é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o C. Vou achar aqui o nosso delta, primeiramente. O B eu já sei que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 0,8, vezes o C, vale 30. Então, aqui o delta, como é que fica? Delta é igual a menos 8 ao quadrado, 64, não é isso? 4 vezes 0,8 vai dar 3,2. Vezes 30 vai dar 96. Então, meu delta aqui, subtraindo esse valor aqui, vai dar 32. Vai dar menos 32.
Ok? Então, achei aqui o meu delta. Delta. Agora para cá. Delta aqui, menos 32, dividido por 4 vezes o valor do A, que é 0, então, o meu aqui é um Q, tá? Q é igual, que é o mesmo Y vértice. Menos com menos vai dar mais. Multiplicando aqui vai dar 3,2. E aí, dividindo, vai dar 10. Então, já encontrei aqui o meu Q, que é o meu Y vértice. Aqui o meu N, que é a quantidade de sapatos, que é o meu X vértice, não é isso? Então, significa o quê? Que para fabricar 5 sapatos, o custo mínimo vai ser de R$ 10. Beleza aí? Pegou aí a situação? Para o próximo exemplo aqui. Próximo exemplo, o que ele fala aqui? Ele fala o seguinte: um professor de biologia pretende fazer uma horta na escola. Para isso, ele quer cercar uma área retangular. Comprou 44 metros de tela. Mínimo. Quais devem ser os comprimentos dos lados e a área máxima? Você quer saber o comprimento dos lados e a área máxima desse cercado. Então, olha só, vamos aqui fazer uma retângulo, como ele falou, aqui. Tá? Para retangular, vou pegar essa ideia aqui. Lembrando que um quadrado também pode ser chamado de retângulo, tá bom? Então, vamos colocar aqui um retângulo ao pé da letra, como falou. Eu vou chamar aqui x desse lado e y desse lado. Já que eu não sei quanto é que vale os lados, é isso que ele está querendo, vamos aqui chamar de x e y. Bom, bom, feito isso, o que vai acontecer? Qual é a fórmula que calcula a área do retângulo? A área é igual, né, base vezes altura. Aqui no caso pode ser x e y. Pode ser y e x, eu vou botar x e y. Tá? Tanto faz. A ordem não vai alterar o resultado. X vezes y. Essa é a fórmula que calcula a área. Lembrando que ele quer a área máxima. Bom, se você analisar, o que vai acontecer aqui? Se aqui é x, aqui vai ser x também. Se aqui é y, vai ser y. Significa que esse cercado aqui vai ter que comportar esses 44 metros de tela aí. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Meu problema. Eu vou fazer o seguinte, vou passar para cá. Eu tenho que fazer o seguinte, se eu somar aqui x mais x, x mais x, y mais y, o que vai acontecer? Já que eu quero cercar esse retângulo com 44 metros de tela. Então vai ficar assim, ó. Não sei quanto é x, não sei quanto é y. Mas se eu pegar essa tela, cercar todo esse retângulo aqui da seguinte maneira. Então, esse lado aqui, x, é igual a esse outro lado aqui. Lados opostos são iguais. Somando aqui, x mais x, vai dar 2x. Y mais y, igual a 44. Eu posso botar aqui, parênteses, o x e y, igual a 44. E agora, o que eu vou fazer? Esse 2 está multiplicando, vou passar para dividir. Se você ainda não entendeu, entenda. Se eu tenho 2 e 2, eu posso colocar um 2 fora e colocar o x mais y entre parênteses. Porque se eu multiplicar x, 2 vezes x, volta para cá. 2 vezes y, volta para cá. Vai ficar x mais y. Não precisa mais do parênteses, porque 2 vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui 44 dividido para 2. Né? Vai dar 22. Então, aqui achei. Opa, só aqui rapidinho. Que é x mais y. Mais y é igual a 22. Beleza? Aí o que acontece? Eu vou jogar aqui na fórmula. Estou aqui nessa fórmula assim. Eu vou isolar um. Vou isolar o y. A ideia é o seguinte: se você quer achar o x,
você isola o y. Isolar é deixar só. Dá mais passamento. Se você quer isolar, se você quer achar o y, isola o x. Sempre assim, tá? Aquele que você vai isolar vai ser eliminado. Pronto. Aqui achei o meu y. O que eu vou fazer com esse y aqui? Eu vou substituir nessa fórmula. A área é igual. X, abro parênteses. Abro parênteses aqui. Tá? Vai ficar aqui, ó. Quem é o y? É 22 menos x. Vai ficar 22 menos x. E agora eu vou fazer aqui. A é igual. X vezes x. X vezes 22, tá? X vezes 22 dá 22. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma função do segundo grau. Tá, beleza aí? Então agora, o que vai acontecer aqui? Como gerou uma função do segundo grau, eu posso achar o A, posso achar o B, até o C também posso achar. Bom, lembrando que ele quer o valor do x e do y e a área máxima, tá bom? Então aqui, o A quem é? Menos 1. Quem é o B? 22. E o C? 0. Então, eu vou achar primeiro o x aqui. Vou pegar a fórmulazinha do x vértice, tá? Dá para aplicar aqui. Menos B dividido por 2 vezes A. E eu vou achar meu x vértice. Achando meu x vértice, eu acho o x. No caso da área máxima, já que o A é menos 1. Então, substituindo aqui, menos 22, vezes 22, né, o menos da fórmula, 2 vezes o valor do A, que é menos 1. Então, meu x vértice, menos 22, aqui 2 vezes menos 1. Então, meu x vértice, aliás, né, menos 40 mais, vai dar 11. Esse meu x vértice, ele é um desses lados aí. Certo? Como é que eu faço para achar agora o meu y? Para me achar meu y, eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar aqui o meu x vértice, meu y vértice, perdão. Certo? Ou, para facilitar, eu pego isso aqui, ó. 22 menos x. Esse não é o x. Então, substituo aqui. Vai ficar 22 menos 11. Ou seja, meu y, ele vai ser 22 também. Ou seja, se você analisar, você vai ver que esse retângulo aí, ele é um quadrado, na verdade, né? Mas pode chamar quadrado de retângulo. Quadrado tem todas as propriedades do retângulo. Tá? Coloquei aqui um retângulo na figura, mas aqui evidenciou que é quadrado. Para achar a área máxima, basta você pegar aquela fórmula, a fórmula que eu fiz lá no começo, que a área é igual a x vezes y. Como o x vértice, e aqui também é o y vértice, tá bom? Como o x e o y são vértices da parábola, o que acontece? Posso dizer que a área máxima é a multiplicação de 11 vezes 11. X vértice com y vértice. Então, a área máxima aqui é 121 metros quadrados. Achamos aqui as duas coisas que ele pediu. Os lados, é isso? É x e y, e a área máxima, né? Se você montar o gráfico dessa função, você vai ver que vai ser uma parábola, cavidade para baixo. Tá? E aí você vai ver que esse aqui é o x vértice, né? E esse outro aqui vai ser o y vértice. Aqui. E aí eu tenho aqui, ó, o meu vértice, meu y vértice e a área máxima. Certo? Então, meu querido aluno, espero que você tenha entendido o assunto. Faça as atividades, reveja o vídeo se você não entendeu. Deixe alguma pergunta no
comentários, faça comentário aí para o vídeo dar mais evidência aí no YouTube. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!